há entendimento das secretarias judiciais, dos advogados, dos membros da Defensoria e do Ministério Público para compreender um pouco mais da nossa realidade de oficial de justiça. Certa vez, num plantão, eu recebi uma medida urgente, um mandado no qual tanto o requerente quanto o requerido diziam morar na passagem Java Passarinho, no bairro da Marambaia de Belém. Fiquei desconfiado porque percebi que constava no mandado que a parte tinha confirmado o endereço e a ordem era para repetir a diligência. Então fui à Secretaria Judicial e consultei os autos. Lá estava uma certidão de um colega que foi na passagem indicada e não encontrou o endereço, mas vi que tinha também um comprovante da CELPA com o endereço e o advogado da parte pedindo para que fosse repetida a diligência, mas novamente sem constar o perímetro. Então, o que eu fiz? Vamos lá ver. Fui à passagem Java Passarinho, no bairro da Marambaia, e vi que fica entre a Rua da Marinha e a Vila Coronel Arthur, paralela a Rodolfo Schermon, no bairro da Marambaia. E também não encontrei nem o endereço do requerente, nem do requerido, mesmo perguntando para diversas pessoas naquela rua. Então, consultei uma bola de cristal, que todo oficial de justiça deve ter, li as estrelas e as cartas de tarô me diziam que a parte estava querendo dizer que seu endereço era em outro município. E lá fui eu para Ananindeua, no bairro da Atalaia, e a passagem Jabas Passarinhos começa ali na Alameda União. E enfim encontrei a casa do requerido e citei-o. Fui com o requerente e fiquei sabendo que ele morava em outra passagem sem número. Redigi o endereço como deveria, com referências detalhadas, e ele achou que os oficiais não encontravam o requerido por acreditar que a parte tivesse algum poder de influência sobre os oficiais de justiça, em razão da profissão que o requerido exerce. Mas, na realidade, o equívoco do requerente em fornecer seu próprio endereço foi influenciado pelo erro da CELPA. Lá constava sendo Marambaia Belém. É que antes da revisão dos limites de Belém a Ananindeua, há muitos anos, aquele logradouro já pertenceu ao bairro da Marambaia, ao município de Belém. Os funcionários da CELPA usam o posicionamento do GPS da unidade consumidora. Talvez por isso os endereços constantes dos comprovantes da CELPA, em geral, são incompletos e podem conter erros. Eles não sentem tanta necessidade de regularizar os endereços. Outro dia, uma funcionária da Unimed disse que lá o boleto da CELPA não é aceito como comprovante de residência, em decorrência de constantes erros. Mas tem um outro caso que pode ser até mais grave que esse. Na passagem Santa Maria, no bairro da Cabanagem. Aqui, neste perímetro, ela surge por trás do Grenville, passa pela passagem 7 de Julho, Silva Lobato, a partir da Santo Antônio. Ela só pode ser percorrida a pé. Até de moto fica difícil passar por ali. Então, o oficial de justiça, para procurar um número, vai ter que largar o carro e sair andando. Ela passa pela passagem União, Fé em Deus, Boa Esperança. Área de muito risco e a numeração toda irregular. Se consta apenas na passagem Santa Maria número X, somos obrigados a percorrer toda a extensão, porque nunca se sabe quando o número pode mudar. Temos que largar nosso carro por lá e sair caminhando vários quarteirões, porque não sabemos o perímetro. Se o oficial de justiça não achar o local e ele existir, pode ser aberto um PAD contra o oficial. Por isso temos que ter bola de cristal e peito de aço. Se existisse só essa passagem lá na Cabanagem, não seria tão complicado. Afinal, era só uma passagem, não é assim? Mas existem outras passagens no mesmo bairro. Tem uma Santa Maria, né, que vai lá da Rua do Fio, passando pela Fé em Deus e ganha nova direção até a passagem Veterano. Este trecho é mais perigoso que o anterior. Risco altíssimo. Conheço colega que já foi assaltado ali perto, na Rua do Fio. Mas não para por aí. Ainda na Cabanagem, há outra Santa Maria, entre a passagem Valdecães e a Benjamin Constant. Situação que se repete em vários bairros: Tapanã, Pratinha, Bengui, Guamar, Barreiro e etc. Há casos em que o nome da passagem, vila, beco, etc., não consta em nenhum mapa. Às vezes dão só o nome de um conjunto, como se o oficial de justiça tivesse onde consultar a localização do conjunto. Não há relações de conjunto. Toda essa situação pode ser sanada com a informação do perímetro no endereço. Por muitas vezes fica inevitável
a não localização do endereço. Temos que elaborar rotas, mas como? Sem o perímetro, tudo fica mais difícil. Por isso, lançamos a campanha para celeridade processual, tentando conscientizar todas as secretarias, advogados, defensores, membros do Ministério Público, funcionários da Polícia Civil, enfim, todos que fornecem locais para as diligências, que o perímetro deve ser informado. Não sei se tem a ver, mas depois dessa campanha, na qual minha certidão e de alguns colegas constam essas palavras, como está aqui na tela, acerca desse assunto, eu pude perceber que tem chegado mais mandados com os perímetros, mas ainda há longe de ser a maioria. E, em minha opinião, isto é muito importante. Por isso que fiz esse apelo.